essa coragem do Felipe Luiz, ela faz esse cara ser um grande treinador. E quando eu digo que ele já pode ser comparado, que o futebol do Flamengo dele já pode ser comparado ao futebol do Flamengo do Jorge Jesus, eu não estou exagerando, não. O Flamengo foi campeão da Supercopa em cima do Botafogo. E pilhado foi a loucura. E ainda falou que Felipe Luiz já pode ser comparado com o Jorge Jesus. Espia só no que foi que ele falou. Que atropelo, hein? Que atropelo que o Flamengo fez com o Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Tem que ser falado. E tem já, sim, que comparar o Felipe Luiz, o começo do Felipe Luiz no Flamengo, com o Flamengo do Jorge Jesus. Porque que futebol que está mostrando o Flamengo do Felipe Luiz? Como está jogando o Flamengo do Felipe Luiz? Sabe o que isso mostra? Mostra o quanto o Tite é fraco, o quanto o Paulo Souza é fraco, o quanto o Sampaoli é fraco, o quanto o Vitor Pereira é fraco. Porque quem sabe trabalhar com o elenco que tem esse Flamengo, quem tem a qualidade desse time e sabe usar essa qualidade, olha o que o Flamengo podia jogar. E eu lembro quantas pessoas me diziam: ai, pilhado, dá tempo pro Tite. Ai, pilhado, tempo pra quê? Olha o que o Felipe Luiz está fazendo. Em um mês, dois, uma pré-temporada. Olha o que esse Flamengo fez. Olha o atropelo do Flamengo contra o campeão da Libertadores, contra o campeão brasileiro. Não era qualquer um do outro lado. Ah, saiu Almada. Ah, saiu Luiz Henrique. Ah, saiu Júnior Santos. Mas tem Telles, nível seleção brasileira. Tem Marlon Freitas, que hoje joga muita bola. Tem o Barbosa na zaga. Tem o John como goleiro. Tem Savarino. Tem Gregory. Tem Igor Jesus. Esse time é fraco. E esse time foi simplesmente atropelado pelo Flamengo. Atropelado. E aí é o que eu falo. Você tem que ver um grande treinador pelo futebol que ele faz o time jogar. E não só por título, não só por conquista. Eu sempre falo, é muito mais gostoso para um torcedor ele ver o time ganhar, jogando bem, como fez hoje, perdendo chance, como fez hoje, do que ver o futebol patético que a gente viu o Flamengo tendo, com Tite, Paulo Souza. Como é bom, cara, eu ver que eu estava certo. Como é bom eu ver que eu criticava esses treinadores que passavam pelo Flamengo e eu falava, eu dizia, gente, não tem como ter um elenco como Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, que não jogou, mas Cebolinha, Gerson, Léo Pereira, Léo Ortiz, e fazer esse time jogar mal. Não tem como. E o Felipe Luiz, com a coragem dele, ele fez esse Flamengo jogar. O Felipe Luiz, com a coragem dele, ele fez esse Flamengo se tornar ofensivo. Só no primeiro tempo, o Flamengo fez 2-0. Poderia ter feito 3 no lance do Gerson, que o John pega e ela bate na rede em cima do gol. Poderia ter feito 4 no lance que o Gerson tenta dar uma cavadinha. Cara, como é bom ver esse Flamengo jogar. E eu quero elogiar aqui uma coragem, tá? Arrascaeta informa, tá? Arrascaeta informa. Jogando pelo Flamengo, nenhum treinador teve a coragem de botar o Arrascaeta no banco. Para começar, Felipe Luiz teve essa coragem para botar o Gonçalo Plata, um cara que acabou de chegar. Por quê? Porque tem a ver com o estilo de jogo dele. Não tem negocinho, ai, mas é craque. Ai, não pode ir para o banco. Vai para o banco. Eu quero listar aqui atos de coragem do Felipe Luiz, tá? Que nenhum treinador faria, porque nenhum fez. Então eu posso falar. Nenhum treinador, desde o Jorge Jesus, nem o Jorge Jesus colocou, mas desses treinadores que chegaram no Flamengo e foram cobrados, nenhum teve a coragem de botar o Arrascaeta no banco em forma. Ele botou, porque o estilo de jogo dele tem mais a ver com o Plata, que está jogando muito, inclusive com o Felipe Luiz. E ele botou o Arrascaeta no banco.
Ele teve a coragem de liberar o Alcaraz, porque foi ele. Tá muito claro que foi ele. Não combina com o meu estilo de jogo, é um jogador caro, é um jogador que custou uma fortuna e que a gente pode fazer dinheiro para futuras contratações. Ele liberou o Alcaraz. Isso é coragem, gente. Um jogador que foi caríssimo, a maior contratação da história do Flamengo. 18 milhões de euros. Liberou o Alcaraz, não tem a ver com o meu estilo de jogo. Libera o cara. Fabrício Bruno. O próprio Fabrício Bruno falou da conversa que ele teve com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz disse, você não tem muito a ver com o meu estilo de jogo, mas eu vou tentar ir te colocando. Liberou. Ele faz o time de acordo com a sua característica. É aí que está a diferença desse grande treinador. Ele tem coragem, sabe por quê? Porque ele sabe o que ele faz. Ele não é burocrático. Ele não tem medo de perder. O Flamengo fez 2-0 e continuou massacrando o Botafogo, gente. Quando que vocês acham que vocês iam ver isso com o Tite? Quando? O Flamengo ia fazer 1-0. Se fizesse, ia ficar o time inteiro atrás. Não, não pode empatar. Não pode. O Felipe Luiz não tem medo. Ele trabalha, ele sabe da qualidade do trabalho dele e ele faz esse Flamengo jogar. O torcedor do Flamengo, ele gosta de ver o Flamengo jogar. E olha o que aconteceu hoje com o Botafogo. Cara, por isso que eu digo, é a coragem do Felipe Luiz. Então, essa coragem do Felipe Luiz, ela faz esse cara ser um grande treinador. E quando eu digo que ele já pode ser comparado, que o futebol do Flamengo dele já pode ser comparado ao futebol do Flamengo do Jorge Jesus, eu não estou exagerando, não. Que eu sei que muita gente vai dizer, ai, pilhado, você é muito exagerado, não dá para comparar ainda. Por que que não dá para comparar ainda? O cara tem mais títulos do que derrota, desde que ele chegou ao Flamengo principal. Ele, como treinador, tem 2 títulos, na verdade, os únicos 2 que ele disputou, porque o Tite deixou ele já fora do título da disputa pelo Brasileiro e já eliminado da Libertadores, aquele trabalho patético do Tite, que eu criticava aqui, e muita gente me falou, ai, pilhado, não critica antes da hora, vai que ele seja campeão da Libertadores. Jogando futebol de bosta que ele jogava, ele nunca ia ser campeão da Libertadores. Nunca. E eu dizia aqui que ele tinha que sair, falavam que eu persegui o Tite. Tá aí. Tá comprovado. Então, o Felipe Luiz já pode ser comparado, o futebol do Flamengo do Felipe Luiz já pode ser comparado ao do Flamengo do Jorge Jesus, na minha opinião. Por quê? Porque ele não para de atacar quando ele tá ganhando. Não tem aquela covardia. Não é um time covarde. É um time que joga do mesmo jeito o jogo inteiro. É um time que quer jogar futebol, não quer só ganhar, quer jogar futebol. É bom você ver um time que quer jogar futebol. O Flamengo perdeu pelo menos umas 6 chances claras de gol hoje. Umas 6. Fácil. Ou seja, poderia até golear o Botafogo nessa final. Marca pressão. É um time que marca pressão o tempo inteiro. O Botafogo não conseguia jogar. E toca a bola. Procura os espaços. É um time que tem a cara do seu treinador. Então eu acho sim que já pode ser comparado o futebol ao Flamengo do Jorge Jesus. E o próprio Jorge Jesus já disse em entrevista lá na Arábia que o Felipe Luiz fala constantemente com ele, que o Felipe Luiz liga para ele, que o Felipe Luiz pede conselhos para ele. Ou seja, ele já falou que o Jorge Jesus é uma inspiração e realmente é semelhante. O futebol do Flamengo do Felipe Luiz com o futebol do Flamengo do Jorge Jesus. E ele não coloca jogador por nome.